Tipos de pêndulo e instrumentos radiestésicos. No vídeo anterior eu falei que eu ia te mostrar os instrumentos que nós mais utilizamos em radiestesia, e é isso que eu vim fazer aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para você já ir deixando seu like nesse vídeo aqui e compartilhar ele com alguém que você conheça, para que essa pessoa venha me conhecer também. Então vamos ao ponto. Esse aqui é o pêndulo, um dos instrumentos mais usados e mais simples, né, de serem usados na radiestesia. Esse é um pêndulo de cristal, mas a gente tem pêndulo de madeira e a gente também tem pêndulo de metal e a gente também tem pêndulo de resina. A gente está falando agora só dos tipos de pêndulo e eu não vou entrar na questão do formato dos pêndulos, tá? Porque existem alguns pêndulos também que têm formatos diferenciados com determinadas funções. E qual é a diferença desse material? Por que eu vou adquirir um pêndulo de madeira, de cristal, de resina, de metal? Bom, o pêndulo de cristal, que é esse aqui, né, ele tem vários modelos também, geralmente quando eles são feitos de pedra ou de cristal, eles absorvem mais energias por conta da propriedade energética das pedras, que são grandes geradores de energia. Então, toda vez que você utilizar um pêndulo de cristal, você vai precisar limpar para desimpregnar as informações da sua pesquisa, porque como eles absorvem informação, eles também armazenam, tá? E aí eles precisam ser limpos com muita frequência. Já os pêndulos de metal, eles são mais sensíveis. Os de resina eu nem tenho aqui, porque eu não gosto muito de utilizar, né? Porque eu acho que nós temos recursos com mais potenciais, como os recursos do próprio metal, né? Da própria madeira, que inclusive o pêndulo de madeira ele não precisa ser limpo todo o tempo, porque a madeira é como se fosse, a gente pode considerar assim uma madeira autolimpante, né? E eu gosto muito dos de cristal também, por conta da propriedade energética. Então, como a gente tem esses recursos mais que tem mais potencial, né? Eu não costumo utilizar o de resina, mas não significa que o de resina não sirva, tá? Eu apenas acho que se você pode ter algo mais potente, por que você vai usar algo menos potente? É só por isso. E aí agora eu vou te falar de outros instrumentos. A gente tem o auramíter, ou aurímetro, que as pessoas conhecem também, tá? Então, aurum é o nome científico do ouro. E se através da radiestesia nós podemos encontrar minérios, lembra disso? Por isso é chamado de aurímetro, para medir a presença de ouro e também de outros metais, tá? Mas a gente também pode usar o aurímetro ou o auramíter para medir o tamanho do campo energético da pessoa. Algumas pessoas falam que é para medir a aura, né? Para medir o tamanho desse campo das pessoas. Saber se ela está ampliada, se ela está encurtada, e aí se ela está encurtada demais, às vezes a gente vai medir e a gente vê que a pessoa está com 1 metro de campo energético ali. E a gente já sabe que ela precisa trabalhar, fazer às vezes um simples exercício de respiração adequada e respiração profunda já faz com que o campo dela amplie assim absurdamente depois se você fizer o teste de novo, tá? E aí isso também, o tamanho do campo energético varia dependendo do dia da pessoa, dependendo do estado emocional, dependendo do estado mental em que ela esteja. Então, sabe aquele dia que você não está bem, que às vezes até está sentindo algum sintoma físico, algum desconforto, achando, aqueles dias que a gente acha que vai ficar doente, às vezes pode ser só a sua energia que está baixa, você está ficando doente mesmo, mas é a sua energia que está baixa. Porque todas as doenças são do acúmulo de energia, que geram um desequilíbrio em outras áreas do corpo. Ah, mas como assim um acúmulo de energia? Porque se em algum lugar você está acumulando energia, vai faltar em outro lugar do corpo. E é justamente onde vai faltar é que você pode adoecer. E aí, quando você se sente mal, você procura quem? Você procura o médico. Só que o médico, geralmente, se ele não for um médico integrativo, ele não entende desse assunto aqui. Porque ele entende de doença. Ele não faz a ideia disso aqui e nem conhece esse recurso. Nem sobre radiestesia, muito menos sobre medir campo energético. Então, se você pode medir e você pode identificar essa energia, você se torna uma pessoa muito mais saudável, né? E como que um terapeuta consegue descobrir isso? Medindo o seu campo energético. Aí nós temos também o dual rod, que eu vou te mostrar aqui, que são 2 varinhas. São essas 2 varinhas aqui, que também servem para medir antenas de ambientes e também serve para medir o campo energético das pessoas, tá? Essas varinhas aqui eram antigamente, você deve de repente conhecer aí, as pessoas que moram em zonas rurais, trabalham no campo, elas usam varinhas de árvore
para encontrar água. É o mesmo processo, tá? E aí nós temos também os gráficos em radiestesia, né, que emanam energias e servem para corrigir os campos da saúde, os campos físicos, o campo mental, emocional e às vezes até o campo espiritual. Temos também alguns equipamentos eletrônicos, que eles não são muito usados, por isso eu nem estou trazendo aqui para te mostrar e eu não vou entrar neles aqui, porque a gente está falando dos instrumentos mais utilizados em radiestesia. Ah, mas aí eu falei que o pêndulo precisa ser programado num outro vídeo. Sim, o pêndulo precisa ser convencionado para você utilizar. Eu vou te ensinar a programar o pêndulo aqui? Não, porque eu quero que você entenda sobre a sua mente primeiro, como você entenda esse mecanismo da mente. Não adianta eu ficar te ensinando, né, você a programar o pêndulo aqui se você não conhece o que você deveria conhecer primeiro, tá? Por isso tem um monte de gente fazendo coisa mal feita por aí, e aí isso não é legal. Se você se acha um radiestesista e nem sabe como e por que o seu instrumento se movimenta, né? Por exemplo, tem um monte de gente trabalhando com radiônica, confundindo e chamando de radiestesia, porque nem conhece o principal, que é a própria radiestesia. Então é preciso que você, se você é alguém que acha que entende de radiestesia e se chama radiestesista, você precisa aprofundar, né, para entender todo esse mecanismo, inclusive entender o mecanismo da sua mente. E ainda tem gente assim vendendo curso por aí, ensinando outras pessoas, e aí a gente vai vendo um monte de gente fazendo besteira. Como em todas as profissões, né? Então, se você quer aprender a programar o seu pêndulo, eu terei todo o prazer em te ensinar, mas eu te ensino direito, tá? Te ensino com ética, com aprofundamento, com preparo mental e com conhecimento. Eu não sou dessas pessoas de superficialidades, eu gosto bem de mergulhar no iceberg, né? Mas atenção, não posso esquecer de uma informação importante aqui. O aurameter ou o dual rod, que são esses instrumentos aqui que eu te mostrei, né? Aurameter ou o dual rod, as varinhas, eles não precisam ser convencionados, ou seja, eles não precisam ser programados como os pêndulos, mas são instrumentos que necessitam de uma prática melhor para ser utilizado. Então, se você está começando agora com radiestesia, você pode adquirir esses instrumentos, deve adquirir, mas começa a praticar bastante com pêndulo, que é um instrumento mais fácil para quem está começando, para você entender o processo, para você se familiarizar mais, criar uma intimidade com o campo energético, porque esses outros instrumentos, o aurameter e o dual rod, eles são extremamente sensíveis. E aí você precisa treinar bastante, tá? E eles também apontam direções. Quanto mais você se relaciona com eles, melhor vai ficar a sua interpretação. Bom, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo curtinho, mas acho que foi muito útil para você. Aí eu quero aproveitar e pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para você ficar sabendo quando tiver mais conteúdos interessantes como esse. Eu agradeço pela sua audiência e até o próximo vídeo.